Bom, trago uma mensagem, abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Profeta Jonas, capítulo 1. Tema da mensagem: Ele escolheu você. Se você achou, diz amém. Pode procurar que está aí. Estou vendo que o pessoal não está com muita intimidade. No celular é mais fácil, né? Quinta-feira eu preguei aqui e eu revelei um segredo meu. Quem quer ouvir que não estava aqui quinta-feira? Amém. O resto que não levantou a mão é curioso do mesmo jeito, pode ter certeza. Eu falei que eu não compro mais Bíblia. Eu não compro mais. E eu só tenho Bíblia top, as melhores. Essa aqui, ela custa uma média de R$140. Porque eu descobri que as pessoas deixam Bíblia na igreja. De vez em quando eu subo lá atrás, na secretaria itinerante, eu abro lá. Se você abrir lá agora, tem no mínimo 30 Bíblias ali. Aí eu abro, se não tem nome, Deus me deu. E tem cada uma top. Não adianta que, se você era dono dessa, não adianta pegar, meu irmão, que já era. Então eu vou começar a indicar Bíblias para vocês comprarem, possivelmente deixarem para... Então as pessoas, elas trazem as Bíblias para a igreja e elas deixam na igreja. É verdade. Mas amém, por isso que a gente às vezes tem dificuldade de abrir. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, está escrito assim: muito tempo atrás, eu trago a tradução, a mensagem do Eugene Peterson. A mensagem do Eterno veio a Jonas, filho de Amitai: ande e vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Mas Jonas foi para Tarsis, em sentido totalmente contrário, para fugir do Eterno. Ele desceu no porto de Jope e achou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou uma passagem e logo embarcou, pois queria ir tão longe do Eterno quanto pudesse. Até aqui, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Eu peço que o Senhor possa revelar aquilo que está por trás dessas palavras aqui, que possamos ser alimentados de um banquete espiritual aqui, que a nossa alma possa sair daqui nessa noite cheia de Ti, que essa palavra tenha a capacidade de nos edificar, de nos consolar, mas também de nos exortar. Pelo poder do nome de Jesus nós oramos. Esse texto é um texto conhecido, um profeta que viveu num tempo aproximadamente 780 anos antes de Cristo. Depois da morte do profeta Eliseu, foi levantado esse profeta chamado Jonas. E ele foi levantado por Deus para profetizar num tempo, enquanto jovem, onde a nação de Israel vivia um momento difícil. E ele teve a capacidade de profetizar para o seu povo, para a sua nação, onde ele disse que a nação de Israel iria passar por um momento muito bom, por um momento muito positivo, por um momento onde eles iriam enfrentar algumas batalhas e venceriam. Eles seriam fortalecidos através do Senhor e ganhariam muitas conquistas. Territórios seriam avançados, terras seriam alargadas. Só que o tempo passou e em um determinado momento, pedi para apagar essa luz do centro, por favor. Num determinado momento, Deus resolve chamar esse profeta novamente e dizer para ele o seguinte: Jonas, eu quero que você profetize agora para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era a capital da Assíria, e os assírios eram um dos principais adversários da nação de Israel. A proposta de Deus para ele foi que ele, um profeta judeu, profetizasse para uma nação que era rival do reino do Senhor na terra. O profeta Jonas, a Bíblia fala que ele entrou em crise,
quando Deus pede para que ele profetize para Nínive, e a profecia era o seguinte, não como os outros profetas. Se você ler o texto, se você ler o livro, você vai ver que Deus disse para ele o seguinte: durante 40 dias, você vai profetizar dizendo que eu vou destruir tudo se eles não se converterem a mim. A cidade de Nínive, a capital da Síria, era uma cidade que, se ele andasse a pé durante 3 dias, ele conseguiria chegar ao final da cidade. Ele entrou em crise com essa palavra. Jonas conhecia o Senhor, ele sabia quem Deus era e como o coração de Deus era. Por isso ele se desesperou. Sabe, momentos na minha e na sua vida, quando diante de coisas que acontecem na nossa história, a gente entra em crise, a gente entra em depressão, porque a depressão é o mal do século. Eu estudo isso na faculdade todo dia. As pessoas dizem que psicologia é a profissão do futuro. Não é do futuro, é do presente. Nós vivemos uma vida onde estamos doentes e adoecemos a cada dia mais. Somos totalmente dependentes das mídias. Eu falei no Amós que o telefone celular é uma extensão de um órgão do nosso corpo. Antes de dormir, a última coisa que se faz não é dizer boa noite para o cônjuge, beijar os filhos ou fazer uma oração. A última coisa que se faz é pegar o telefone, ver se tem alguma mensagem, ou colocar no despertador para despertar na hora certa. E a primeira coisa que você faz ao acordar, e eu também, é, antes de abrir os olhos, tatear do seu lado para pegar o celular e ver alguma coisa. Nós, a cada dia que passa, estamos aprisionados naquilo que nós mesmos criamos. Jonas entrou em depressão, e eu não sei se você sabe disso. Quando uma pessoa entra em depressão, é muito comum o quadro de evolução dessa pessoa. Nós vivemos um tempo onde todas as pessoas elas vivem correndo atrás de coisas, com as agendas superlotadas. Você encontra uma pessoa na rua que você não vê há algum tempo, e você fala: e aí, como é que você está? E ela vai dizer para você: correria, correria. A gente vive uma correria. A gente vive um tempo onde a gente não tem tempo de nada. A gente tem pressa, a gente não quer esperar. Quando as pessoas nos deixam esperando, a gente fica impaciente. No trânsito, nós nos transformamos em animais. Nós não temos mais paciência. Se você pega uma pessoa que ela tem dificuldade de assimilar, isso para você é um martírio. Só que quando a pessoa ela adquire a depressão por um fato que aconteceu, por alguma coisa que mexeu com a sua rotina, primeiro entra um estresse. Segundo a psicologia, o estresse é um período de adaptação, de mudança de rotina. Você tinha uma rotina de vida e de repente a sua rotina foi alterada, foi modificada. Esse período de tempo onde você se estressa muito, onde a sua rotina foi alterada, o nome disso é estresse. É um período de adaptação. Só que nem todo mundo consegue se adaptar e por isso adoece. E uma pessoa depressiva é uma pessoa que não tem mais agenda. É uma pessoa que estava com um carro em alta velocidade e de repente o freio de mão é puxado, o carro começa a rodar na pista e tudo aquilo que era muito importante para se fazer não é mais, porque perde-se a alegria de tudo. Agora o único desejo é ficar em casa trancado. Em alguns casos, dependendo do estágio, como por exemplo numa melancolia, que é uma depressão aguda, se deseja até mesmo a morte. Hoje, grande parte das pessoas vivem adoecidas. 33% das esposas de pastores no Brasil estão depressivas. No meio do povo de Deus, esse número é ainda maior. Pasmem vocês. Nós, todo mês de setembro, temos o Setembro Amarelo, e eu sempre falo isso. Hoje no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, por dia, uma média de 33 pessoas tiram a própria vida, todos os dias no Brasil. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Eu pergunto para você, quem se mata quer morrer? Não. Quer se libertar de uma dor, de uma angústia, e não vê alternativa.
Jonas, quando Deus deu essa direção para ele, ele entrou em crise, ele entrou num processo depressivo, e ele tentou fugir de Deus, como se pudesse. E todas as vezes que eu e você tentamos fugir de Deus, é muito curioso o que acontece, porque ele estava num lugar, Deus mandou ele ir para uma direção, e ele resolveu ir para a direção oposta. E quando ele saiu em direção oposta, fugindo de Deus, ele foi para Jope, uma cidade portuária, e lá, por coincidência, havia um navio que estava se dirigindo para o lugar mais conhecido, mais distante do mundo antigo, que era Tarsis, que fica no sul da Espanha. E o interessante é que Deus havia designado para ele se dirigir para aproximadamente 700 quilômetros de distância, que se encontrava em Nínive. Só que ele foi a 3.000 quilômetros de distância para Tarsis. E quando ele chegou no porto, tudo poderia dar errado, mas ele estava fugindo de Deus, ele estava fugindo de um chamado de Deus. E quando a gente foge da presença de Deus, parece que tudo dá certo, porque quando ele chegou no porto, tinha um navio que estava pronto para partir. Tarsis ficava a 3.000 quilômetros, não era uma viagem pequena. A gente vai imaginar, num tempo onde tudo isso aconteceu, não tinha navio todo dia para Tarsis, não tinha navio todo mês para Tarsis, mas logo quando ele chegou tinha um navio de partida. E o curioso é que Jonas, ele também tinha dinheiro no bolso para comprar a passagem. Tudo estava caminhando perfeitamente. Talvez, segundo a ótica humana de Jonas, Deus até estaria aprovando isso, porque nós temos uma impressão de que quando tudo está muito certo é porque as coisas estão indo bem. A gente procura analisar a nossa vida e ver se tem algum pecado, se tem algum problema, quando o negócio fica difícil. Mas quando tudo está indo bem, quando a empresa está indo bem, quando tem dinheiro na conta, quando os filhos não estão doentes, quando tudo está bem, quero dizer para você que não é porque tudo está dando certo que Deus está aprovando isso. Não é porque tudo está indo bem que Deus está nesse negócio. Ele chegou em Jope e estava tudo certo, ele tinha um dinheiro. E outra coisa, ainda tinha vaga no navio. E o texto diz que ele foi para o camarote, para o sótão, ficou lá. Ele entrou, depressivo, angustiado, querendo fugir de Deus. Uma pessoa que não tinha mais agenda, uma pessoa que os compromissos que tinha não fazia mais a menor diferença. E uma pessoa depressiva é uma pessoa que só quer dormir, que só quer ficar num quarto escuro. E o texto diz que ele só dormia durante a viagem, querendo fugir de Deus, como se pudesse fugir de Deus, como se nós pudéssemos fugir do eterno. Se a gente analisar bem essa história, a gente vai acabar chegando à conclusão de que, no fundo, o que esse profeta Jonas sentiu foi inveja do povo ninivita, porque ele sabia que o coração de Deus era um coração misericordioso. Deus falou para ele: vai lá e profetiza, que se eles não se converterem eu vou matar todo mundo. Mas ele conhecia Deus, ele sabia quem era o Senhor, e por isso ele foi em direção oposta. Ele fugiu de Deus, ele tentou se esquivar, ele foi numa outra direção. E o texto diz que ao fugir de Deus, o navio desembarcou, o navio seguiu em direção a Tarsis, e quando o navio se encontrava em alto mar, veio uma grande tempestade. E na minha e na sua vida é muito comum que em algum momento da nossa caminhada nós enfrentemos tempestades. É aquilo que nós chamamos de dia mau. Você sabe que a vida é cíclica, nem sempre vivemos no verão. E agora Jonas, ele se encontra no meio de uma tempestade, mas não é um ventinho qualquer não, você que já andou de barco. O texto diz que o navio começou a ser destruído.
E toda a tripulação começou a rezar, cada um para o seu Deus, uma confusão, uma loucura, cada um rezando para um Deus diferente, uma cultura politeísta. E o texto diz que Jonas estava dormindo no porão do navio. Eu pergunto para você, alguém em sã consciência pode dormir no meio de uma tempestade, quando a sua vida está em risco? Mas a vida de Jonas já não significava nada para ele. O que realmente ele queria era se libertar da dor, da angústia que ele estava vivendo. Por isso, para ele, talvez a morte seria um alívio, uma libertação. E é assim que acontece na minha e na sua vida. Quando em algum momento nós nos deparamos com tempestades da vida. E as tempestades, elas podem se apresentar de muitas formas. Por exemplo, essa semana eu estava lendo um livro que tem como tema Alma Sobrevivente, do Philip Yancey. Alma Sobrevivente, embaixo do livro está escrito assim: sou cristão apesar da igreja. No livro ele fala sobre homens e mulheres que viveram, que conseguiram sobreviver depois de sofrerem traumas num sistema religioso opressor, depois de terem como líderes homens e mulheres com a capacidade de manipular a fé. E isso é muito contemporâneo hoje. Líderes narcisistas com a capacidade de manipular e fazer com que as pessoas estejam subjugadas. Nós recebemos todos os meses aqui, não se espante você, dezenas de pessoas que foram vítimas do sistema opressor religioso, pessoas que viveram uma tempestade na sua vida, pessoas que são almas sobreviventes, que não abandonaram a fé por um milagre de Deus. Só que essas pessoas que um dia estiveram dentro de igrejas evangélicas envolvidas com a obra de Deus, líderes, levitas, pastores, evangelistas, profetas, só que ao se ferirem com o sistema religioso opressor, essas pessoas não mais são almas sobreviventes, mas não mais conseguem produzir frutos. São pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não querem se envolver mais. Elas se feriram, elas se machucaram. Foi isso que aconteceu com ele. Jonas, eu vou abrir claramente para você o que é que aconteceu. Ele se decepcionou com Deus. E tem gente que se decepciona com Deus. Ninguém fala isso. Como é que você fala isso, Rafael? Porque é uma verdade. Ninguém fala, mas pensa. E porque pensa, sofre. É possível se decepcionar com Deus? Sim, é possível se decepcionar com Deus. Depende do Deus que você está se relacionando. Com um Deus verdadeiro, nunca. Mas com um Deus que foi apresentado para você, um Deus que está disposto a ser o seu garçom, a oferecer para você na hora que você quer, do jeito que você quer, da forma como você quer tudo. E quando você ora e você não tem a sua oração atendida de forma rápida e objetiva, eu me frustro, eu me decepciono. Com um Deus que as pessoas dizem, coloca dinheiro que você vai receber 100 vezes mais. Você coloca, o seu dinheiro vai embora, você precisa de cesta básica, e você olha para Deus e fala, cadê? Com esse tipo de Deus, é possível se decepcionar. Não com o Deus da Bíblia, não com esse Deus que conhecemos, o Eterno. Jonas se decepcionou com o Senhor, com Deus, com um Deus que ele havia criado para ele, com um Deus que ele havia conjecturado, imaginado na sua mente. No meio de uma tempestade, aquele homem no porão do navio, dormindo num sono pesado, todo mundo orando, todo mundo rezando, menos ele. Sabe por quê? Porque quando a gente está fugindo de Deus, a última coisa que a gente faz é orar. A última coisa que a gente faz é falar com Ele. A última coisa que a gente faz é se voltar para Ele. Nesse livro, Alma Sobrevivente, fala a história de um inglês chamado, um pastor, George Miller. George Miller foi um pastor inglês, missionário, que a sua vida foi voltada para ajudar crianças órfãs.
Ele teve 3 orfanatos. E durante a sua vida ele não teve uma expressão muito grande, mas depois que ele morreu, George Miller, as pessoas descobriram que ele tinha uma caderneta de oração. Ele era um homem de oração. Ele era alguém, Alexandre, que orava todos os dias, mas ele orava muito. Quando ele morreu, descobriram que ele tinha várias cadernetas de oração. E nas cadernetas ele anotava todas as orações que ele fazia. E ele anotava também todas as orações que eram respondidas. Pasmem vocês, foram catalogadas mais de 50.000 orações feitas e respondidas. E se você olhar todas essas orações, nenhum desses pedidos foi em benefício próprio. Tudo em benefício do próximo. Tudo que ele pediu, ele não pediu para ele, ele pediu para o outro. Ele pediu para crianças, para homens e mulheres, crianças que se encontravam abandonadas, que foram vítimas de abuso sexual. Jonas, um profeta, que Deus falava com ele, ele ouvia Deus, resolveu não orar mais. Resolveu não mais abrir um canal direto de comunicação com o Senhor, e por isso adoeceu. Por isso viveu um grande dilema na sua vida. Eu queria ler, não precisa abrir, o capítulo 2, porque está escrito assim: então, Jonas, no capítulo 1, o que aconteceu? Para você entender esse contexto aqui, estava todo mundo preocupado, todo mundo ia morrer, eles começaram a pegar ouro, jogar para fora do navio, toda a carga eles jogaram fora, e aí o capitão do navio foi lá e viu Jonas dormindo, cara. Falou para ele: rapaz, como é que uma pessoa pode dormir? Você vai morrer, cara, está todo mundo morrendo, o vento está batendo aqui, as ondas estão terríveis. Acordou ele: ora o seu Deus aí, pode ser que ele nos salve. E nada resolvia, e ele não estava nem aí, ele estava indiferente. Isso me leva a crer e lembrar que tem gente que acha que o oposto do amor é o ódio, né? Não sei se você já ouviu isso. Tem gente que ama muito, e tem gente que odeia, e odeia muito. E a gente acha que o oposto do amor é o ódio, mano, mas não é. O oposto do ódio, ou melhor, o oposto do amor é a indiferença. Porque quem ama sente alguma coisa, quem odeia sente alguma coisa, mas quem é indiferente, Rose, não sente nada. Não sente nada. Jonas estava indiferente. Indiferente à presença, indiferente à sua vida, indiferente aos riscos que estavam eminentes. O texto diz que a tripulação resolveu tirar sorte, um palitinho, para ver quem era o culpado. Alguém teve uma ideia: é culpa de alguém, vamos tirar sorte. E eles tiraram a sorte. O palitinho menor caiu em quem? Me digam vocês. Em Jonas. E disseram para ele: diga-nos para nós o que aconteceu. E ele falou: eu sou um judeu, e eu sirvo ao Deus eterno, e eu estou fugindo dele, da vontade dele. Os homens ficaram atemorizados. E ele disse, Jonas disse: me lancem no mar, porque quando vocês me lançarem no mar, imediatamente a tempestade vai cessar. Ele pediu a morte. Ele não se preocupava mais com ele. E é exatamente assim que a gente se sente quando a gente vive dor. Eu estou falando dor, não física, mas na alma, que machuca, que ressente. Aqueles homens, depois de muito pensarem e se preocuparem, fizeram uma oração, porque eles temiam o Senhor, e disseram: que o sangue desse homem não recaia sobre nós. Lançaram ele no mar, e imediatamente a tempestade cessou. O texto diz que ele foi engolido por uma fera, uma espécie de grande peixe, em algumas traduções. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas, eu só acredito que está escrito aqui, que fique claro. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas se encontrou no ventre de um peixe. Vou botar uma baleia aí, alguma coisa assim, você pensa. E ele ficou lá, no ventre.
lá dentro. E provavelmente aquela baleia desceu nas profundezas, subia de vez em quando para respirar, descia, e tudo que ele queria era morrer, e nem a morte queria Jonas, porque quem tem um propósito de Deus, Deus vai buscar onde está. Sabe por quê? Porque se ele escolheu, está escolhido. Jonas então se encontra no ventre do peixe, e o texto diz o seguinte: então na barriga do peixe, Jonas orou ao Eterno. Depois de passar por tudo de ruim, depois de ser jogado no mar, ser engolido por um peixe 3 dias, ele resolveu orar. E o texto diz que a oração dele foi o seguinte: desesperado, em profunda angústia, orei ao Eterno, e ele me respondeu. À beira da morte clamei: socorro! Eugene Peterson diz aqui. E ouviste o meu grito, jogaste-me lá no fundo, bem no coração do oceano. As ondas imensas e fortes romperam-se sobre mim. Eu disse: fui lançado fora, banido da tua vista, e nunca mais porei os olhos no teu santuário. Sufocaram-me as águas do oceano, cercaram-me de todos os lados o abismo, e as algas marinhas envolviam a minha cabeça. Descia até onde os montes lançam raízes, tão profundo quanto podia ir, onde para mim as portas se fecharam para sempre. Mas tu me tiraste com vida da morte, ó Eterno Deus. Quando a minha vida estava por um fio, eu me lembrei do Eterno, e a ti chegou a minha oração. Ao teu santo templo, aqueles que adoram deuses forjados se afastam do único amor verdadeiro, mas eu adoro a ti, ó Eterno, e canto de gratidão, e vou fazer o que prometi. A salvação a ti pertence. Versículo 10. Então Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na praia. Por um tempo na vida de Jonas, ele resolveu dar um tempo. Sabe, eu falei no início, na introdução, sobre namoro, e eu e a minha esposa que vamos fazer 16 anos, é isso, né? Espero estar certo, não vou perder a benção. 16 anos de casado. Em alguns momentos na época de namoro, a gente brigou, e brigou muito, sabe, Batista? E aí aquela coisa de terminar e falar assim: eu quero dar um tempo. Quem já deu um tempo, levanta a mão aí, que eu quero. Quem não levantou a mão é mentiroso. Todo mundo dá um tempo. Jonas resolveu dar um tempo na relação dele com Deus. Jonas resolveu dar um tempo do ministério dele. E é exatamente assim que muita gente entra dentro da igreja, porque foi ferida, viveu um tempo de tempestade, vem à igreja evangélica e fala assim: olha, eu estou aqui, mas eu não quero me envolver. Eu dei um tempo. Eu dei um tempo. Eu quero um tempo, eu preciso de um tempo. Jonas pediu um tempo para o Senhor: eu preciso de um tempo. E eu estou cansado de ouvir isso, porque eu também já dei um tempo. Quando eu cheguei no centro evangelístico, há 13 anos atrás, ferido, uma bagaceira, tive uma conversa com o pastor, e eu falei: não quero, magoei. Ele virou para mim e falou: rapaz, Deus tem uma obra na sua vida, jovem, e você acha que Deus chamou você para ficar limpando o banco da igreja, uma calça que você vem todo domingo? Ele disse para mim. E eu falei para ele: dê um tempo. Só que esse tempo me custou caro, porque a vida passa e a gente só tem uma vida. Jonas então resolve fazer uma oração sincera, e o peixe cospe ele na praia. E ele resolve, e o peixe cuspiu ele onde? Em Nínive, onde ele tinha que ir. Tem gente que quer lutar com Deus, mas quem luta com Deus sai no prejuízo. Jacó manca até hoje no céu. E lá ele resolve então pregar para aquela cidade.
E durante 30 dias ele anda pela cidade, dizendo para o povo que se eles não se arrependessem, e eu queria que você entendesse, que os assírios, eles eram um povo sanguinário, violento. Eles foram uma potência do mundo antigo terrível, conquistaram vários territórios, eles matavam homens, mulheres, crianças, violentavam, eles acabavam com toda espécie de vegetação, para que depois as pessoas que fugissem não conseguissem sobreviver. Mas ainda assim Deus teve misericórdia, mostrando para Jonas que o amor dele não é só pelos de dentro, porque você sabe que Deus não é evangélico, eu já disse isso aqui. Porque Deus não se limitaria a um sistema religioso humano. Deus é muito mais do que isso. E aí Deus quer dizer para ele o seguinte: ei Jonas, o meu amor é por todos. Sabe aquela pessoa que te feriu e você odeia ela? Deus é pai dela e ama ela com o mesmo amor que te ama. A gente que fica fazendo joguinho, querendo que pesa a mão, Senhor, olha o leito, papapá. O Senhor podia, né, fazer aquela oraçãozinha contrária, né, Senhor? O Senhor podia, só para uma vingançazinha branca, E Jonas então começa a profetizar para aquela cidade de Nínive. Sabe o que aconteceu, irmão? O povo começou a ouvir aquela profecia e as pessoas começaram a se converter. As pessoas começaram a se converter ao Deus verdadeiro. Todo mundo se arrependeu. Houve um grande mover durante aqueles 40 dias e toda a cidade se arrependeu dos seus pecados. Houve salvação em Nínive. Houve salvação em Nínive. Você pode dizer amém? Eu dei a deixa, gente, quando eu falo. Vamos de novo fingir que houve salvação em Nínive. Na gravação finge que foi a primeira. Vamos lá. Sabe o que aconteceu? Jonas ficou feliz. Houve salvação. Só que não. Quando Jonas viu que Deus não destruiu o povo, Jonas chegou para Deus e falou o seguinte: eu sabia que o Senhor é misericordioso e que se o povo se arrependesse, o Senhor não ia matar. Por isso que eu não queria vir aqui. Por isso que eu não queria profetizar para esse povo, porque eles iam se arrepender e o Senhor tem um coração mole mesmo. E ele fugiu da presença de Deus de novo. Fugiu mais uma vez de Deus, decepcionado com Deus, e ele deitou embaixo de uma árvore. Estava muito sol, de repente apareceu uma árvore, ele deitou embaixo, e Deus vai e manda uma lagarta comer aquela árvore toda, e o sol começa a queimar a cara de Jonas. E aí Jonas olha para aquela árvore que estava lá, para aquela espécie de folhagem que estava sobre ele, que estava sendo comida pela lagarta, e ele começa a desejar a morte de novo, pedir a morte para Deus. Ele fala: me leva, porque eu não quero mais viver, porque até essa árvore que eu tinha aqui, que me produzia sombra, eu não tenho mais. E Deus falou para ele: meu filho, que raiva é essa no seu coração? Por que você não tem compaixão? Por que você, por um momento, não se permite ter compaixão dos ninivitas? São homens e mulheres que se perderam, mas que houve arrependimento no coração deles. E pela segunda vez esse homem tenta fugir de Deus. E eu quero dizer para você que está aqui me vendo e ouvindo: existem muitas pessoas que estão fugindo de Deus. Fugindo porque tem medo, fugindo porque deram tempo, fugindo porque simplesmente estão feridas, fugindo porque não querem. Mas se você está aqui hoje, nessa noite, é porque você é uma alma sobrevivente. Você é uma alma sobrevivente. Essa semana eu almocei com uma pessoa, e ela virou para mim, eu e minha esposa, ela virou para mim e ela falou assim: hoje eu sei porque uma pessoa se mata, porque eu vivi um processo depressivo terrível. Quando a gente vive um processo depressivo de dor, nos tornamos reducionistas. A gente acha que esse problema é o maior da nossa vida. Mas se você parar para pensar, hoje, você está aqui vivo. Quem está vivo aqui diz amém. Isso quer dizer que você venceu, você superou
os piores dias da sua vida até hoje. Porque você está vivo, você superou, você não morreu. E você acha que você vai morrer hoje. Você acha que você vai sucumbir hoje. E por isso foge. E por isso tem medo. Mas ninguém consegue fugir de Deus. A Bíblia fala que Ele nos envolve com cordas de amor. Lucas, coloca aí, por favor, Romanos 8, a partir do verso 31. E eu chamo o ministério de louvor aqui. Foi Paulo que escreveu esse texto. E quando Paulo escreveu isso, eu imagino que Paulo estava pensando em Jonas, que tentou fugir de Deus, que tentou ir para o lugar mais longe que existia no mundo antigo, que era o sul da Espanha, Tarsis. E depois, por consequência de escolhas que ele fez, ele foi jogado para fora. Porque preste atenção, existe um momento na sua vida que você tem um controle. Você pode ir para Tarsis, você pode ir para Nínive, mas quando a tempestade vem, você perde o controle. Você não tem mais como decidir. Você não consegue mais tomar decisões. Você já não decide mais por você. Foi assim com ele. E aí decidiram por ele, jogaram ele no mar. E aí a baleia jogou ele lá no fundo e ele falou: agora eu vou fugir de Deus. Parece que Paulo escreveu isso aqui. Diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Solta o microfone dele aqui, por favor. Quem os condenará? Cristo Jesus? É quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará, preste atenção, do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, nem coisas presentes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar você do amor de Deus. Nós queremos te ouvir. Nenhuma tempestade pode separar do amor de Deus. Nenhum vale, nenhum deserto, nenhuma cova, nenhuma cisterna, nem as profundezas do mar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de cova, de leões. Ele é o Deus que permite que você entre na cova, mas Ele fecha a boca do leão. Ele é Deus de fornalha, que permite que você entre na fornalha, mas não seja queimado. Ele é Deus que permite que você ande pelo vale, não a morte, vale, onde 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ele é o Deus da sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Eu tenho um convite para você, um doce convite. Você que a vida inteira fugiu de Deus, você que resolveu dar um tempo, você que foi ferido, você que em alguns momentos da sua vida tem vivido uma angústia de morte, um processo depressivo, você que perdeu o controle, você que não sabe o que fazer, você que quer que o centro da vontade de Deus seja uma verdade na sua vida. Eu conversei com a minha esposa um dia desse e eu falei para ela, Carla, hoje eu me encontrei. Hoje eu encontrei o propósito da minha existência. Aí ela falou: como é que você sabe, Rafael? Aí eu falei: é simples. Porque todo domingo, quando acaba o culto, eu penso na segunda-feira e eu penso com alegria no meu coração. Eu conto os minutos para chegar o outro dia, para eu fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, vir aqui, atender as pessoas e ser um instrumento de Deus na vida delas.
todo domingo, você ao pensar no seu trabalho, sente dor, te machuca, produz fadiga, cansaço, você não está no centro da vontade de Deus. Eu quero chamar você para estar no centro da vontade de Deus. E a primeira coisa que você vai fazer é sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu queria orar e te dar um abraço.